Então, vamos para mais uma aula de matemática, tá? Hoje o nosso assunto vai ser o conjunto dos números inteiros, relativos, tá? Dentro desse conjunto dos números inteiros, nós vamos ver a reta numérica, tá? Vamos ver também hoje os números opostos ou simétricos e também módulo de um número inteiro, tá? Esses três tópicos dentro do conjunto dos números inteiros. Então vamos lá, vamos rever aqui um pouco dos números inteiros, porque nós já vimos as situações do nosso dia a dia onde nós empregamos números positivos, onde nós utilizamos os números negativos e também o zero, tá? Então vejam só, os números mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, todos esses números aí, eles são ditos como números inteiros positivos. Como vocês podem ver aí, tá? Todos os números eles são acompanhados do sinal de mais. Mesmo se não estivesse acompanhado do sinal de mais, eles continuariam sendo números positivos, tá? São os números aí que nós utilizamos para fazer contagem, aqueles que vocês já viram dentro do conjunto dos números naturais, tá? Nós podemos dizer também que esses números aí, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 10, menos 25, menos 100, eles são ditos como números inteiros negativos. Vocês observam que todos os números apresentados aí têm o acompanhamento do sinal de menos. Nesse caso aí, os números não podem vir sem esse sinal de menos, porque se vir representados sem esse sinal de menos, eles deixam de ser negativo e passa a ser positivo. Então, para ser um número inteiro negativo, eles têm que vir acompanhado de quê? Sinal de menos, tá? Com esses dois conjuntos aí, nós formamos o conjunto dos números inteiros, com a inclusão também do zero, tá? Que não é nem positivo e nem, tá? O zero com o conjunto dos números negativo e o conjunto dos números positivo, nós formamos o conjunto dos números inteiros e nós representamos pela letra Z, tá? Está aí a representação do conjunto dos números inteiros. Vocês observam que nós temos a letra Z, que representa esse conjunto dos números inteiros. Vocês observam que tem reticência, tá? Do lado dos negativos. Por quê, professor? Porque isso aqui é infinito. Antes do menos 5 vem o menos 6, o menos 7 e assim vai. É infinito. Aí você tem todos os números negativos. Aí você tem o zero, que não é negativo e nem positivo. E do outro lado, todos os números positivos. Vocês observam que aqui também eu tenho a reticência. Isso quer dizer o quê? Que é infinito para o lado positivo também. É importante colocar essa nomenclatura para vocês aqui, ó, que o conjunto dos números inteiros não nulo, ou seja, com exclusão do zero, você retirando o zero, eu represento ele como sendo o conjunto dos números inteiros com a letra Z e com esse asterístico aqui. Então, esse conjunto aqui, ó, ele vai ser todos os números inteiros, com exceção do zero, ou seja, o zero está fora desse conjunto aí. Agora nós vamos ver a reta numérica, tá? A reta numérica nada mais é do que a representação geométrica desses números aí, tá? E dentro dessa reta numérica, vocês vão observar que nós temos semelhança com alguns objetos que nós vimos no nosso dia a dia. Como eu estou apresentando aqui para vocês, nós temos a fita métrica, que é essa aqui, a 1, tá? Que lembra
bem a reta numérica que nós vamos apresentar agora. E aqui nós temos a trena na figura 2, tá? Muito utilizada na construção civil. Tá? Todos esses objetos, ou seja, esses dois objetos aqui, lembram muito a reta numérica que nós vamos apresentar agora. Então, veja só, vamos construir juntos essa reta numérica que nós estamos falando aqui. Tá? Vamos lá. O primeiro passo para se construir essa reta numérica é desenhar uma reta. Tá? Vamos desenhar essa reta e vamos chamar essa reta de reta R. Tá? Nessa reta nós vamos escolher um ponto qualquer. Tá? Esse ponto nós vamos denominar ele de ponto O, de origem, onde vai, na verdade, iniciar tudo. Tá? E dessa origem nós vamos colocar o zero. Tá? Então vamos lá, o primeiro passo é isso aí, saber de onde nós vamos partir. Então nós construímos a reta e dessa reta nós chamamos um ponto qualquer aí de ponto O, que é a origem, e associamos a esse ponto O o número zero. Tá? Vamos lá, o segundo passo. Vamos colocar aqui a mesma reta que nós tínhamos feito no primeiro passo. Tá? Nós vamos escolher um ponto dessa reta à direita, ou seja, aqui. Ó, tá? E vamos marcar o segundo ponto, que vai ser quem? O mais 1. Só que nós temos que determinar uma unidade de comprimento, então nós vamos fazer uma medida aí. Tá? Então vejam só, vamos medir um espaço, tá? E nesse espaço medido nós vamos marcar o segundo ponto. E nesse segundo ponto nós vamos colocar o quê? Associar esse segundo ponto o número mais 1. Tá? Esse daí é o segundo passo que nós vamos dar para construir essa reta numérica. A partir daí, tá? Nós já marcamos o ponto mais 1 do lado direito. Nós vamos marcar também, tá? O ponto mais 2, o ponto mais 3, o ponto mais 5, o ponto mais 4, e assim vai. Vocês observam que tem reticência, porque isso aí é infinito. Não tem condições de você marcar todos os pontos. Só vamos marcar o sentido e alguns pontos para vocês verificarem. Então vamos tomar como base essa unidade aqui de comprimento. Tá? Então vamos marcar mais 1, tá? Onde vai ser quem? O mais 2. Vamos marcar outra distância, marcar outro ponto e marcar quem? O mais 3. Outra distância, outro ponto e o mais 4. Mais uma distância, mais outro ponto e o mais 5. Não esqueçam que esses números aqui continuam. Depois viria quem? Mais 6, mais 7, infinitamente. Tá? Esse daí é o nosso terceiro passo. Vamos por quarto passo. Tá? Nós vamos fazer a mesma situação que nós fizemos aqui. Tá? Nós vamos deixar marcado todos os pontos que nós marcamos no terceiro passo, no passo 3, e vamos fazer a mesma coisa, só que agora do lado esquerdo, tá? Do lado esquerdo de quem? Do zero. Vamos marcar a mesma distância, marcar o primeiro ponto do lado esquerdo, que vai ser quem? O menos 1. Vamos continuar, marcar o terceiro ponto, que é o menos 2. O segundo ponto do lado esquerdo, na verdade. O menos 3, o menos 4, o menos 5 e reticência também. Por quê? Porque ele é infinito para o lado negativo também. Para ambos os lados, a minha reta numérica ela é infinita. Tá? Então está aí a ideia da reta numérica, a representação dos números inteiros geometricamente, onde você tem o ponto 0, tá? Do lado direito todos os números positivos, tá? Sempre mantendo a mesma distância de um para o outro, e do lado esquerdo todos os números negativos, mantendo também essa mesma distância de um número para o outro. E aqui nós vamos ver algumas aplicações dessa reta numérica. Tá?
A reta numérica seguinte, tá? Que nós vamos apresentar aqui, ela indica posições de um avião em relação à cidade de Brasília. Se é com relação à cidade de Brasília, nós colocamos Brasília no ponto 0, tá? Como vocês podem ver aí. E esse avião ele voa no sentido oeste a leste, ou seja, de oeste para leste. Vocês observam a reta aqui, ó. Ela reta está no sentido da esquerda para a direita, tá? Vocês observam que as distâncias do 0 para leste, elas são todas positivas. E as distâncias de Brasília, que é do ponto 0, para oeste, são todas negativas, tá? Então, imaginamos que o avião esteja aqui, né? Ele está do lado negativo, ele está indo para Brasília, tá? Imagina que um avião esteja aqui, ele passou de Brasília, está saindo de Brasília. Então, nós tomamos como referência sempre Brasília, que é o ponto 0. Tudo que estiver para a direita é positivo, tudo que estiver para a esquerda é negativo. Outra situação, tá? A reta numérica ao lado, que é essa daqui, ela representa altitudes e profundidades em relação ao nível do mar. Então, nós vamos tomar como base o nível do mar, que vamos marcar com o ponto 0. Tá? Tudo que estiver para cima do nível do mar vai ser positivo, e tudo que estiver para baixo do nível do mar vai ser negativo. Tá? Então, vejam só, esses números positivos representam o quê? Altitudes. Quanto mais distante ele estiver do 0, ou seja, ele estiver do nível do mar, maior vai ser a altura, maior vai ser a altitude. Tá? A mesma situação acontece com os números que estão para baixo do nível do mar, para baixo de 0. Quanto mais distante ele estiver do 0, mais profundo esse número vai estar. A profundidade vai ser maior. Interessante também a gente observar que a reta numérica ela não precisa necessariamente estar na posição horizontal, como vocês observaram nesse primeiro exemplo e na construção que nós fizemos da reta numérica. Ela pode estar também na posição vertical. O importante é vocês saberem que você vai ter um ponto aqui, onde você vai estar separando os números positivos dos números negativos. E ela sempre vai manter a mesma orientação, ou seja, a mesma distância. Vocês observam que aqui nós estamos indo de 50 em 50. Aqui também, tá? Só que para um lado, ou seja, para cima é positivo e para baixo é negativo. O nosso segundo assunto hoje dentro do conjunto dos números inteiros é o módulo de um número inteiro. O que vem a ser esse módulo ou valor absoluto de um número inteiro? Valor absoluto porque o módulo também é denominado um valor absoluto. Tá? Para ilustrar um pouco do módulo de um número inteiro, vamos ver essa situação aqui. Clodoaldo e João são amigos e moram na mesma avenida. Todos os dias eles se encontram no clube do bairro para praticar atividade física. Então vejam só, aqui nós colocamos um mapa da rua de Clodoaldo com João. Tá? E colocamos aqui o ponto O como sendo quem? O clube. O ponto A como sendo o que? A casa de Clodoaldo. E na mesma rua, o ponto B, que é a casa de quem? De João. Vocês observam que na rua tem alguns tracinhos pretos aqui. Esses tracinhos pretos, eles estão mantendo a mesma distância um do outro. Tá? Para a gente determinar a distância que está do clube a cada um das casas dos envolvidos aqui na situação, que no caso é Clodoaldo e João. Vamos colocar esse mapa aqui em uma reta numérica. Tá? Vamos marcar o ponto O, que na verdade nós vamos chamar de ponto 0. Tá? Para a direita, nós vamos marcar a casa de Clodoaldo. Tá? Vocês observam que para ir para a casa do Clodoaldo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 tracinhos até chegar na casa do Clodoaldo. Então vamos fazer isso aqui. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Vocês observam que eu estou do lado positivo, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, vamos marcar aqui o ponto A da casa do Clodoaldo. Como eu estou do lado positivo e eu tenho 6 unidades aí de distância, vamos marcar o quê? Mais 6, tá? Então, vocês observam que a distância de 0, ou seja, do clube até a casa de Clodoaldo, nós vamos ter o que aqui? A distância de 6 unidades, tá? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos ver para a casa de João. Então, vocês observam que eu tenho, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4. Então, você vai marcar uma que eu já marquei, 2, 3, 4. Nesse ponto aí, você vai marcar o ponto B, que é a casa de João. Você observa que a casa de João está do lado negativo, está do lado esquerdo. Então, vamos marcar isso aí como sendo o quê? Menos 4, porque aqui você tem 1, 2, 3, 4 distâncias com relação a 0, tá? Então, aqui nós temos a distância de 4 unidades. Pessoal, com esse raciocínio... Ah, professor, mas o senhor colocou aqui distância 4. Por que você não colocou distância menos 4? Quando você vai medir qualquer distância, não existe distância negativa. Essa distância, ela é sempre positiva. E com esse esquema aqui que nós colocamos, tá? Com a situação da casa de Clodoaldo e João, nós podemos concluir o seguinte, tá? Que a casa de Clodoaldo está com uma distância de 6 unidades com relação ao clube e a casa de João está com 4 unidades com relação ao clube. E aí nós podemos concluir o que é um módulo ou valor absoluto de um número inteiro. Na verdade, vai ser o quê? A distância ou o afastamento desse número até o zero. Então, veja só, é como se eu estivesse perguntando para vocês qual que é o módulo de mais 6. O módulo de mais 6 nada mais é do que essa distância, que é quem? 6 unidades. O módulo de menos 4 vai ser quem? A distância de 0 até esse número, que na verdade é quem? 4, tá? Então, todo o módulo de um número, todo o módulo de um número é representado por um número positivo, tá? E dentro da reta numérica nós utilizamos essas duas barras aqui, ó, na vertical para identificar o módulo de um número. Sempre que vocês verem um número dentro dessas duas barras na vertical aqui, isso quer dizer o quê? O módulo daquele número que está dentro dessas duas. Vamos ver alguns exemplos aqui daquilo que nós acabamos de explicar. Então, o módulo de 0 é 0. E nós indicamos da seguinte forma, o módulo, que é essas duas barras aqui na vertical, de 0 vai ser quem? 0. Outro exemplo, o módulo de mais 6 é quanto? 6. Indica-se dentro das duas barras na vertical, módulo, tá? De mais 6 vai ser quem? 6. Tudo que está escrito aqui no português, nós passamos para a simbologia matemática, tá? Que na verdade, essas barras é módulo, mais 6 está aqui dentro, e o resultado está aqui, ó, igual a 6, tá? O módulo de menos 4 é 4 e indica-se da mesma forma o número dentro das barras e o resultado. O módulo de menos 4 é 4. Tá? O módulo de menos 10 é 10 e nós indicamos também da mesma forma, tá? O número dentro das barras, entre as barras, igual a 10. O módulo de 10 é 10 e indica-se da mesma forma que nós indicamos os 4 anteriores. Professor, você colocou um número aqui sem sinal. Pessoal, número sem sinal, ele é positivo. E o módulo dele também vai ser um número sem sinal, como vocês observaram em todos os casos aqui. Módulo não precisa colocar sinal, porque o módulo, na verdade, está só mostrando a distância desse número a zero, ou seja, o afastamento dele na reta do zero. Tá? Então, nós representamos sempre sem
sinal, tá? Por isso, o módulo de qualquer número inteiro diferente de zero é sempre positivo. Por que é diferente de zero? Porque o zero ele não é nem positivo e nem negativo, tá? Vamos para o nosso outro assunto dentro do conjunto dos números inteiros, que é o número oposto ou simétrico, tá? Então vamos lá, vamos observar essa reta aqui, mais uma vez a reta. Vamos marcar alguns pontos nessa reta, tá? Para o lado positivo, vamos marcar o mais 1, mais 2 e o mais 3. E para o outro lado, vamos marcar outros pontos, menos 1, menos 2 e menos 3. Tá? Vamos pegar como referência aqui alguns números. Vamos pegar como referência aqui o mais 2, tá? Vamos pegar como referência aqui o mais 2 e o menos 2. Vamos observar o seguinte, tá? A distância desse número que eu tomei como referência aqui até o zero vai ser o quê? 1, 2. Então eu tenho 2 espaços aí, tá? Então eu posso dizer que essa distância é quanto? De 2 unidades, tá? A distância desse outro número que eu peguei como referência até o zero vai ser o quê? 1, 2. Então nós vamos ter aqui também 2 unidades. Vocês observam que eu tenho dois números em lados opostos, ou seja, um do lado positivo e um do lado negativo, com a mesma distância com relação a quem? A origem, que é o zero. Tá? Vamos pegar outros dois números aqui. Vamos pegar aqui agora o mais 3 e também o menos 3. Tá? A distância desse mais 3 até a origem vai ser o quê? 1, 2, 3 unidades. Eu tenho 3 espaços, então vamos lá. Tá? Essa distância aqui vai ser quanto? 3 unidades. A distância do menos 3 até a origem, até o zero, vai ser o quê? Distância 3 também. Então, vocês observam que eu peguei dois números opostos, ou seja, de lados diferentes, tá? Um do lado positivo e um do lado negativo, que também tem a mesma distância da origem, a mesma distância de zero, tá? Então, veja só, com esse raciocínio que eu acabei de mostrar para vocês aí, nós podemos dizer que um número, ou seja, dois números inteiros que estão associados a pontos que se encontram à mesma distância, como vocês observaram aqui, tá? E de lados opostos, eu posso dizer que esses números são o quê? Opostos ou simétricos. Observa que esses dois números de amarelo, eles estão de lados opostos, só que eles têm o quê? A mesma distância de zero, tá? Vamos falar de uma forma mais clara. O número, tá? O módulo dele, ele é igual. O que difere um do outro vai ser o quê? Os sinais. Um vai ser positivo e o outro vai ser negativo, como vocês observam aqui. O módulo é 3, só que esse daqui é mais 3 e esse daqui é o quê? Menos 3. Então, sempre que isso ocorrer, eu digo que esses dois números, eles são o quê? Opostos ou simétricos. Estão de lados opostos, um vai ser positivo e um vai ser negativo, só que eles estão o quê? Com o mesmo módulo, a mesma distância, o mesmo afastamento da origem do ponto zero. Alguns exemplos aqui. O mais 9 e o menos 9 são números opostos. Tá? Vocês observam aqui ó, que os dois têm o mesmo módulo, 9. Não é isso? Só que um é negativo e o outro é positivo. Então, por isso que eles são opostos ou simétricos. Então, eu digo o seguinte, que o mais 9 ele é oposto ou simétrico de menos 9. Ou você pode falar o contrário. O menos 9 é oposto de quem? Do mais 9. Então, sempre que vocês forem indagados
com relação ao oposto de um número, vocês vão representar esse número com um sinal invertido, tá? Como aqui, ó, qual é o oposto de mais 100? Menos 100. Então, esses dois camaradas aqui, eles são números opostos ou simétricos. E eu digo que o mais 100 é oposto ou simétrico de menos 100, ou posso dizer o contrário, que o menos 100 é oposto ou simétrico de mais 100.